Som. Boa noite a todos. Hoje vamos ver sobre suicídio, né? Um assunto muito interessante e necessário nos dias de hoje. Meu som tá ok, funcionando? Boa noite a todos, né? Marilene, com o Jacó, Evanilda, Helenice, Cristiane Lombardi, Marcela está presente também, Elisete, Elma Celestino, sejam todos bem-vindos. Qualquer momento que vocês quiserem fazer alguma pergunta, como sempre, fiquem à vontade. Eu sempre tento fazer um tema por noite, mas não sei se hoje vai dar para terminar esse assunto, porque Kardec perguntou bastante sobre suicídio. Nós temos 50 slides hoje. Eu acho que desde a época de Kardec o pessoal estava se matando muito, né? De qualquer maneira, como é um dos maiores crimes que existe, nós podemos praticar, né? A espiritualidade faz de tudo para não ter o suicídio. Eu acho que por isso que Allan Kardec perguntou tudo que nós podemos imaginar sobre o assunto. Vamos fazer a nossa prece? Eu convido a todos a serenarem os pensamentos. Vamos desprender da correria do dia a dia, da nossa vida material, das preocupações. Nos voltarmos agora aqui para o estudo do Livro dos Espíritos, hoje a quarta parte, sobre desgosto da vida e suicídio. Possamos nos concentrar nos assuntos aqui tratados, que os bons espíritos possam estar conosco. Em nome deles, em nome de Jesus, iniciamos o nosso trabalho. Vamos à primeira pergunta. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Quando nós fazemos essa pergunta, normalmente achamos que a maior causa do desgosto da vida são os problemas, as dificuldades, né? Como nós vamos ver aí, né, que realmente as dificuldades do dia a dia, né, levam muitas pessoas ao suicídio. A pessoa não aguenta sofrer os problemas da existência. Mas interessantemente, a resposta, ela nos diz sobre a ociosidade, a falta de ter o que fazer, mesmo a saciedade. E realmente, se você for buscar as estatísticas, nos países de primeiro mundo, onde tem menos problemas materiais, o número de suicídios são maiores. Eu acho que mesmo aqui no Brasil, né, entre as classes mais elevadas, né, há mais suicídio do que a dos pobres, né?
James entrou também. A Mara, seja bem-vinda. Olha, a resposta então fala assim: efeito da ociosidade. Então, primeiramente, você ficar sem o que fazer. Muitas vezes vem a ideia do suicídio, né? Da falta de fé, porque se você tiver a compreensão das leis divinas, nunca que você vai se matar. Mesmo porque, quando você eleva o pensamento, e todas as religiões são unânimes em dizer, né? A vida continua. Então, se você fosse matar, você acaba apenas com o corpo físico. Espiritualmente, você continua vivo. Aliás, essa é a grande desilusão do suicida, né? Ele acha que acabando com o corpo físico, acaba todos os seus problemas, sua tristeza, mas não, a vida continua. Aliás, aí em vez de um problema, ele vai ter dois, né? Então, o sentimento ruim que ele tinha antes de se suicidar continua, e aí vai ter todos os efeitos do suicídio. Aliás, um problema grave do suicídio não é só que você desperdiçou a sua vida, mas as consequências da sua morte nos seus familiares. O livro mesmo, Memórias do Suicida, tem um caso lá de um suicida que ele era empresário e deu uma crise lá em Portugal. Ele morava em Portugal e ele perdeu tudo. Aí, para não ter que enfrentar, né, o comentário das outras pessoas e ter que justificar por que ele faliu e aceitar que ele não era um bom empresário, né, ele se matou. Mas aí ele tinha esposa, tinha uma filha, um filho, e aí a repercussão na família dele foi muito grande. Tanto é que quando ele estava lá no plano espiritual, já convalescente, né, num hospital, ele queria de toda maneira voltar para ver os seus entes queridos. E os bons espíritos sempre diziam, né, os enfermeiros, os médicos, que não seria bom ele ver as consequências do seu suicídio na família. Mas ele insistiu, insistiu e acabou indo, porque sempre prevalece o livre-arbítrio. Aí a esposa dele, né, tinha se envolvido com prostituição, se tornado uma cafetina. Uma das suas prostitutas era a filha dele, caçula, e o filho dele estava preso. E isso o perturbou tanto, né? Ele vê o que aconteceu com a sua família, que quando ele voltou lá para o plano espiritual, ele não pôde mais ficar no hospital. Ele teve que ir pro manicômio. Falaram, é? Não. Ah, Letícia leu o livro também. Manicômio, né? Maria França também está presente? Está bem, Maria França? Maria França fez o nosso tratamento espiritual, né, Maria França? Espero que você esteja bem, né? Clotilde também está presente, a Diva, seja bem-vinda, Diva. Então, por isso que é bom a gente trabalhar. Aliás, nós vamos ver o tempo todo aqui que o antídoto para o suicídio é você fazer as coisas. Então, por isso que a ociosidade é o mal. E quando você faz as coisas, principalmente dentro das leis divinas, você se harmoniza cada vez mais e as consequências dos erros que você traz, né, de outras existências vai diminuindo. Então você vai trabalhando, vai fazendo o que você pode, mesmo com os problemas que você vai tendo, e a vida vai melhorando. Se você trabalhar, você se sente útil, né? O trabalho como lei da natureza, acho que até a próxima lei que nós vamos ver na terceira parte vai ser a lei do trabalho. Então, quando você trabalha, não só você deixa de ser pesado para as outras pessoas, como você faz a sua parte na sociedade, você ajuda as outras pessoas, e isso lhe dá um crédito muito grande, uma harmonia, e que acaba tirando essas ideias ruins, né, principalmente a de suicídio. Olha lá, Maria França fez o tratamento, está com fé que vai curar. Isso mesmo, Maria França, vamos ter fé, né? Para Deus nada é impossível. Viviane Aparecida também está presente, seja bem-vinda. Para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais,
O trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Eu coloquei aí o trabalho do pessoal do campo, né, que é um trabalho dificílimo, né? Quantas pessoas que trabalham no campo, às vezes trabalha uma lavoura inteira e na hora de vender está mais barato o preço que ele está pagando do que ele gastou com insumos, né, com as sementes. Ele acaba mais servindo as pessoas do que tendo lucro. E é um trabalho difícil, mas às vezes é o que ele veio para fazer, né? É lógico, nós temos que sempre falar isso, e se nós não gostamos do nosso trabalho, nós podemos mudar de trabalho. Então você pode estudar, você pode procurar outra coisa, mas o que acontece é que no fundo você sabe o que você veio fazer e a vida lhe dá um checkmate, né? Você não consegue sair daquele trabalho. Então, com a inteligência que Deus te deu, você pode e deve melhorar o seu trabalho, mudar até se der. O que você não pode é ficar reclamando, né, e fazendo mal o seu trabalho, e brigando com as pessoas, brigando com o chefe, né? Então isso que vai te levar a um desânimo, a depressão e aí o suicídio. Maria de Fátima também entrou, seja bem-vinda. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Então, se você não estiver contente, você pode se matar? Não. Não, porque a vida, a reencarnação, é uma das leis da natureza e ela existe para o nosso engrandecimento, para o nosso desenvolvimento. Podemos dizer que o grande sentido da nossa vida é o progresso constante. E isso fazemos através da reencarnação. Não tem jeito de você chegar a espírito puro, porque um dia vai chegar que você já vai entender tudo dos mundos materiais e não vai reencarnar mais. Mas para você chegar nesse ponto, você vai ter que fazer a sua contribuição no mundo material e então cumprir todas as suas responsabilidades. Então não dá para você chegar à perfeição, que é o seu destino, é o destino de todos nós, sem reencarnar continuamente. E esses problemas que nós temos na vida, nós reclamamos porque achamos que esse mundo é ruim e queríamos ficar só no mundo bom. Mas os problemas, ou eles são para o nosso desenvolvimento, são provas que visam o progresso do nosso espírito, ou são resgates de erros que fizemos no passado. E que é um aprendizado também, porque quando você vem sofrendo o mal que você fez para outras pessoas em outras vidas, você aprende que não é bom fazer isso. Aliás, é comum as pessoas que sofrem injustiças, né, e que são humilhadas aqui nesse planeta, elas serem grandes defensores dos direitos humanos, né? E até quando nós vemos essas pessoas tão boas sofrendo, nós pensamos, mas por que a pessoa está sofrendo desse jeito e ela é totalmente equilibrada, ela quer fazer o certo? É que no passado ela não foi. Mesmo as boas coisas que ela está fazendo nessa existência é para compensar, para reparar o mal que ela fez no passado. Né? Não tem o direito de acabar com a vida? Não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Ele diz que existe aqui o suicídio voluntário e involuntário. Vamos lá, acho que a tua próxima pergunta é sobre isso também. Então, o suicídio não é sempre voluntário, quer dizer, conscientemente, às vezes nós não queremos nos matar, mas inconscientemente acabamos nos matando, né? Porque todos os excessos que nós cometemos nessa existência, desde falar mal da vida dos outros, que já é ruim, né? Ou reclamar da vida, tudo isso despende energia e faz você desencarnar antes do tempo. Até os excessos, né? Todos os excessos que nós impomos ao nosso corpo físico é uma maneira de você se matar
aos poucos, né? Aliás, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, nós vemos que são raras as pessoas que desencarnam no tempo certo. Quer dizer, programam para viver 60 anos e vivem todos os 60 anos, ou 80 anos e vive os 80 anos. O próprio André Luiz foi um suicida inconsciente, né? Ele era boêmio, ele fumava, bebia, e então ele desencarnou 8 anos antes do tempo. Até no mundo espiritual, as pessoas xingavam muito ele, né? Diziam suicida, suicida, quando ele estava lá no umbral. E ele falava, não, não fui suicida, eu não me matei, né? Eu morri doente, mas não me matei. Depois ele veio a saber que ele foi um suicida inconsciente, né? Quer dizer, involuntário. Então, não que ele tenha voluntariamente se matado, mas ele desgastou tanto o seu corpo físico que ele morreu 8 anos antes do tempo. E aí, nesse livro, Missionários à Luz, diz que os poucos que desencarnam no tempo certo, eles têm o título de completista. E até aí eles merecem a aventura de, na próxima existência, escolher o corpo que quiser. Então, um corpo perfeito, bonito, sem doença nenhuma, dá para você escolher. Aí até o André Luiz perguntou lá para o assistente, e aí, eles escolhem um corpo perfeito, um Miss, né? Ele falou, não, esses espíritos são mais equilibrados e eles sabem que um corpo muito bonito, né, exteriormente, é um problema, né? Então eles pedem um corpo com saúde, mas a beleza física nem sempre, porque acaba sendo uma prova muito difícil. Ele diz que o louco não se mata, o louco que se mata não sabe o que faz. Então ele não chega a falar isso que eu disse, né? Mas ele fala que tem pessoa que não está no seu juízo mental, então ele se mata e é inconsciente. No caso aqui, muitos loucos que se matam mesmo são através de obsessão, né? Então você vai se deixando envolver por espíritos inferiores, que você está ligado por erros que você fez para ele no passado, e aí ele te subjuga, né, ou te fascina, que é o maior grau da obsessão, num tal ponto que ele consegue te matar. E aí, no caso, você não responde pelo suicídio porque você estava louco. Você vai responder por ter se deixado arrastar pela obsessão, mas não pelo ato em si, porque você estava mentalmente desequilibrado. Um outro caso que tem muito atenuante para o suicídio é quando você tem uma desilusão amorosa. Então diz que quando você é descartado amorosamente num relacionamento, você entra numa espécie de loucura e muitas vezes se mata. E aí a sua responsabilidade não é tanta. Quer dizer, a responsabilidade acaba caindo sobre a outra pessoa, como nós vamos ver numa resposta aqui. Embora eu vi há pouco tempo num livro Ação e Reação, é um caso exatamente desse, né? Acho que eu contei aqui até da outra vez. Uma moça, né, encarna e ela tem uma irmã e ela tinha separado a irmã do marido em outra existência e aí nessa existência ela se comprometeu a ser uma espécie de cupido para o rapaz e a irmã para uni-los nessa existência. E aí realmente ela apresentou os dois, estava indo tudo bem, só que aí a paixão que ela tinha por esse rapaz de outra existência voltou e ela começou às escondidas a sair com esse rapaz, mas aí ele estava noivo da sua irmã e eles foram protelando para falar para ela que estavam se relacionando e 2 semanas antes do casamento disseram para ela, olha, nós dois estamos juntos e eu não vou casar mais com você, o rapaz disse para ela. Ela no mesmo dia foi na farmácia, comprou veneno e matou. Tomou lá um veneno, traquinina, se não me engano, e morreu. Olha eu dando receita para se matar, né? E aí morreu. Aí ela não foi para as trevas, porque ela estava nessa espécie de loucura aí, porque levou
o fora do noivo, né? Então ela foi para um tratamento no plano espiritual. Mas mesmo assim, na outra existência, que foi em seguida, porque ela veio filha, né, do ex-noivo e da irmã, ela veio surda e muda. E aí a irmã teve que conseguiu casar com o rapaz, mas teve a filha surda muda. Aí o marido pegou uma lepra por causa da consciência pesada também. E aí quase a irmã se mata também, né? Porque ela não estava aguentando a prova. Mas aí veio a espiritualidade lá e não deixou ela se matar. Agora você vai ter que ficar com a sua irmã surda muda aí. E pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida. Então a pessoa está descontente com a vida, vai lá e se mata, né? Belém, Belém, nunca mais fui de bem e vai e se mata. É uma loucura, né? Porque, como eu disse, todos os problemas que você tem na sua vida são para o seu bem, ou são provas que vão desenvolver o seu espírito, porque ao contrário do que a gente pensa, se você tiver uma vida sem problema nenhum, é mais causa de suicídio do que uma vida cheia de problema. Em uma vida cheia de problema, você resolve os problemas e se desenvolve. Já se você vier numa família que te dá tudo materialmente, né, mas às vezes não espiritualmente, e na família do rico, como os pais às vezes têm uma vida social muito intensa, ou mesmo material, né? Por exemplo, você vem com um pai que ele é um empresário, ele não tem tempo para os filhos, ele cuida da empresa, aliás, ele cuida mais dos funcionários às vezes do que dos filhos, e acaba sendo uma missão dele nesse sentido. E a mãe, às vezes, que poderia ter mais tempo para cuidar dos filhos, se ela é muito rica, às vezes ela perde muito tempo com as coisas sociais, que a sociedade exige muito de uma pessoa muito rica, e ela também acaba não se dedicando muito aos filhos. Então, às vezes você vir numa casa sem problema material nenhum, é mais causa de suicídio do que você vir numa vida mais difícil, né? E às vezes a vida mais difícil é exatamente pelo mau uso que você fez do livre-arbítrio no passado, e nessa existência você tem que consertar. Nesse livro mesmo que eu estou lendo também, tem um caso de uma senhora, né, que estava trabalhando lá junto com o André Luiz, e aí ela disse que ela ia reencarnar, né? Aí o André Luiz perguntou, mas por que a senhora vai reencarnar, né? Ela falou, na última existência eu fui muito rica. Meu marido era empresário e eu tive um filho só. Mas eu mimei demais ele, sabe? Ele acabou indo para o campo da política e nós tínhamos muito dinheiro, né? Ele conseguiu se reeleger várias vezes, mas acabou perdendo a existência porque ele acabou prejudicando muitas pessoas, né? E agora ele está até nas trevas, né? Faz mais de 20 anos que ele está nas trevas e eu consegui para reencarnar com ele. Só que como que ela ia reencarnar com ele? Novamente, né? Ela ia ser mãe de um filho único, não ia encarnar com o marido, porque o marido não tinha feito nada errado, ela ia ter que arrumar uma outra pessoa como marido, e ela ia pobre, mas uma pobreza infinita, miserável mesmo, né? Ela e o filho. Então, quer dizer, então toda a vida difícil que eles teriam na outra existência poderiam ser a causa de um suicídio. Mas por que iam ter essa vida? Para darem valor, né, às coisas, para aprender o que realmente importa. Então, no caso, não é para você se matar porque você tem problema, você tem que sempre agradecer a Deus as oportunidades que você tem na vida. As maiores lições aprendemos em momentos de provação. Uma vida cheia de problemas é uma vida saudável. É lógico que a gente não gosta de sofrer, mas sempre depois que passa os problemas, você surge mais equilibrado. A gente vê esse exemplo num termo macro, né, das nações. Então, o Japão, por exemplo, passou por uma guerra e foi destruído, perdeu a guerra, teve lá as 2 bombas atômicas. E o que aconteceu com o Japão? É uma das maiores economias do mundo e o povo japonês é exemplar,
em educação, né? Nós tivemos, não sei se foi a Olimpíada aqui no Brasil, ou a Copa do Mundo, quando terminava o jogo, os japoneses limpavam o estádio, não sei se vocês lembram disso, né? Então os japoneses cresceram muito com a guerra. E há pouco tempo nós tivemos o exemplo da Alemanha também, né? A Alemanha, ela foi devastada, ela teve que pagar a conta da guerra, né? Eu há pouco tempo tive uma amiga que foi para a Alemanha e ela falou que a gente acha que o alemão é uma pessoa fria, né? Ela falou pelo contrário, não sei se eles estão assim arrependidos da guerra, né, responsáveis, mas ela falou que o povo alemão hoje é muito dócil, é muito educado, né? Então quer dizer, e são também uma das maiores economias do mundo hoje, né? Então quer dizer, a guerra ajuda. O Brasil que não teve guerra, a gente vê a situação que está, né? Então, às vezes uma guerra é melhor, né, que são os problemas, do que uma vida em paz. Mara falou assim, as maiores lições, acho foi a mesma. Repetindo. Então, o que pensa da pessoa que se matou por causa dos problemas? Insensatos. Porque não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Então, o espírito é até duro aqui. Então, ele diz que não é para você ficar reclamando dos problemas. Você tem que trabalhar, né? Tem que aproveitar as oportunidades da existência. E pensar, Kardec pergunta ainda, do suicida que tem por fim escapar às misérias e às decepções desse mundo. Parece a mesma pergunta, mas não é, né? O Kardec, você percebe aqui, ele quer liquidar o assunto, ele faz muitas perguntas, né? Pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. A pessoa tem uma vida com problemas e ele desanima. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que não têm forças nem coragem. Então, se você se anima, né, para enfrentar os problemas, Deus vai te ajudar. Se você desanima, né, aí você não vai ter a ajuda. Um outro livro que eu li do André Luiz tem um caso, uma senhora que o marido dela se suicidou. Ela achou que ele tinha sido assassinado, né? Mas na verdade ele se matou e simulou que foi assassinado para ninguém ficar pensando mal dele. Mas não adiantou, né? Se matou, foi para as trevas, sofreu muito. E aí ela tinha 3 filhos e 2 tios que moravam com ela. No primeiro momento, o marido se matou. Ela não tinha a pensão dele, não. Uma época muito distante, acho que uns 40 anos atrás. Então ela não teve pensão, ela teria que trabalhar. E aí ela tinha que cuidar de 3 filhos e 2 tios. Aí o que aconteceu? A espiritualidade ajudou a mulher até ela pôde visitar o marido lá nas trevas. Na verdade, ele foi recolhido primeiro para um hospital. E aí ele foi ajudado para animar ela, né? Ele não estava tão bem, mas fizeram de conta que ele estava bem, não falaram que ele tinha se matado. Até ele queria contar que ele tinha se matado, mas a espiritualidade não deixou. E aí ela voltou para a casa dela, mais animada, e voltou com uma senhora, um espírito mais elevado, que a ajudaria no encaminhamento da vida material. Então essa senhora ia ajudar ela em termos de tratamento espiritual, né, do corpo dela, para ela ter ânimo para enfrentar a vida, e ia arrumar um emprego. Aí na hora de arrumar um emprego foi interessante que ela costurava, né? Foi lá uma senhora, dona de uma empresa que costurava, né? Não esqueci o nome. E ofereceu um emprego para ela lá, para ela ganhar super bem, para ela ganhar o necessário para sustentar os 3 filhos e sustentar também os 2 tios. Então, se você desanimar, você se mata e perde todas as oportunidades da vida. Mas se você enfrentar a sua prova, no caso dessa senhora, né, que teve a prova dela agravada, porque ela perdeu o marido, né, e você quiser enfrentar a vida, Deus vai te ajudar
Com certeza. Maria França fez um comentário. Essa vida é uma escola, todos temos que aprender algo, e o melhor professor é a dor mesmo. Eu acho que ninguém consegue passar por algo se ele nunca teve experiência semelhante. Antes seja nesta ou em outra vida, vamos aprendendo por etapas, sendo aprovados para uma série seguinte e cuidar para não ser reprovados. Isso mesmo, Maria França. Então, todos os problemas que nós temos são capacitações que o nosso espírito vai adquirindo. E aí, se você tira uma nota boa, você passa para frente. E se você não enfrenta bem os problemas, ele continua. Então, muitas vezes, os seus problemas só mudam, né? De casa, né? De um problema passa para o outro e nunca acaba os problemas, porque você nunca aprende com os problemas. Então, se você tiver resignação, se você for uma pessoa grata, mesmo com os problemas que você tem, né? Você vai, como disse a Maria França, mudando de fase e os problemas vão diminuindo, sim, com certeza vão diminuindo. Assim, eu li uma mensagem de um espírito elevado que falava que quando ficamos lamentando e se vitimizando, nem nossos mentores conseguem se aproximar para nos intuir e nos ajudar. Tem um caso interessante do Humberto de Campos, de uma família que estava assim, né, só reclamando, reclamando. E aí veio, tinha um protetor lá dessa família, né? Aí veio o chefe do protetor lá nessa casa, né? Então, todo mundo tem alguém que te ajuda, né? Então, os encarnados tinham um espírito que ajudava, e esse espírito que ajudava tinha um outro espírito que ajudava ele, né? Aí, esse outro espírito mais elevado percebeu que estava tendo muito problema lá, ele foi visitar esse espírito, e ele falou, olha, eu dou os parabéns para você, né, da sua paciência, e você ajudando essa família, né? Ele falou, então, mas eu não estou contente porque eles não gostam de trabalhar, eles só reclamam da vida, eles brigam muito com os vizinhos, né? Briga na escola das crianças, eles não agradecem nada, né? Aí o protetor desse outro protetor disse assim para ele, então, eu não só dou os parabéns para você, como eu vim aqui para te dar um prêmio por aguentar essa família. Como assim? Então você vai ter um mês de descanso numa das zonas mais elevadas do nosso planeta. Ele falou, nossa, mas se comigo aqui eles estão fazendo tudo errado, imagina se eu for embora. Aí esse espírito falou, não, se você for embora vai dar tudo certo. Ele falou, como assim? Ele falou, vai lá descansar, nós vamos fazer um tratamento para você esquecer essa família por um mês, porque às vezes você quer ajudar alguém e aí você fica perturbado, né? Mas quando você tem muito merecimento, a espiritualidade faz você esquecer aquelas pessoas por um tempo, por bem daquelas pessoas mesmo. Aí ele foi para essa colônia espiritual bem elevada, né? Descansou, aprendeu outras coisas. E aí voltou, né? Um mês depois. O que aconteceu? O marido perdeu o emprego, parece que a mulher quebrou a perna, mas aconteceu uma desgraça atrás da outra na família. Aí os filhos tiveram que começar a trabalhar para sustentar a família. E aí não tinha mais tempo de reclamar do vizinho, de briga, né? Aí estavam só fazendo oração, pedindo a Deus ajudasse. E aí esse protetor voltou, né? Mais capacitado, porque ficou um mês fazendo curso no plano espiritual superior. E aí tudo que ele falava para a família fazer a partir dessas desgraças desse um mês, aí eles acatavam, porque aí estavam burilados, né? Então realmente a dor tem um motivo. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam uma saída nisso, que na sua impiedade chamam de sorte ou acaso. E uma das piores coisas para o nosso progresso, nossa falta de progresso, é a reclamação. Então, reclamar paralisa o nosso progresso, porque enquanto se reclama, você não se desenvolve.
Então o que você tem que fazer não é reclamar, mas descobrir o que você tem que fazer para melhorar as coisas, né? Então, se está com problema de saúde, você tem que mudar a alimentação, tem que fazer exercício. Se está com problema financeiro, você tem que fazer um curso, ou você tem que fazer melhor seu serviço. Então, é através da ação e da boa vontade que você vai mudar as coisas ao seu redor. Não ficar reclamando. Mas a reclamação, ela acaba sendo típico de espíritos imaturos, né? Então, assim como as crianças reclamam, né, quando não estão brincando, nós adultos também, quando não estamos com todas as vontades satisfeitas, reclamamos, né? Então não adianta reclamar, não adianta ficar chorando, você tem que fazer o que é necessário. A sorte ou o acaso, para me servir da sua linguagem, podem de fato favorecê-los por um instante, mas somente para lhes fazer sentir mais tarde, e de maneira mais cruel, o vazio de suas palavras. Então não existe sorte nem acaso, existe a lei de ação e reação, existe a lei do progresso, né? Então tudo é para o nosso desenvolvimento. Só que muitas vezes, infantis que somos, nós não sabemos o que fazer e nos colocamos a reclamar e a fugir das nossas responsabilidades. E aí só vai dar problema mesmo, né? Os que levaram o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências disso? Então, no caso, se a causa, né, do desespero da pessoa for alguém, vai dar problema para ele? Vai. Como eu disse, esse responde até como um homicida, né? Até conforme o grau da responsabilidade do outro que leva alguém ao suicídio, é muito maior do que do próprio suicida, né? Ó infelizes dele, porque responderão como um assassino. E outra pergunta. O homem que perece como vítima do abuso das paixões, que, como sabe, deve abreviar o seu fim, mas as quais não tem mais o poder de resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas, comete suicídio. A pessoa que bebe demais, fuma demais, né, ou mesmo fala demais mal da vida dos outros, eu falo isso porque em vários livros nós lemos, a gente pensa às vezes, quando se fala de vício, só dos vícios materiais, né? Mas você reclamar da vida, você não ser grato, você ficar falando mal da vida dos outros, nossa, isso acaba com as suas energias, né? Mesmo porque para você ter esse padrão vibratório, você sintoniza com todos os espíritos inferiores ao seu redor e eles acabam funcionando como vampiros espirituais. E aí tiram a sua força e você desencarna bem antes do tempo. Mas além desses vícios morais, os vícios físicos, né, como a bebida, o fumo, fatalmente tira a pessoa do mundo material antes do tempo, né? É um suicídio moral. Não compreendeis que o homem, nesse caso, é duplamente culpado? Há nele falta de coragem e bestialidade. Então o espírito chama a gente de besta, né, quando a gente cai nos excessos. E além disso, o esquecimento de Deus. Então, no grau que nós estamos, muitas vezes nos afinizamos mais com os excessos do que com o equilíbrio. E aí vai dar problema, né? O mais inteligente nós formos e mesmo assim insistimos, né, nos erros, né, nós vamos responder caro por isso. É mais ou menos culpado do que aquele que corta a vida por desespero? Então, esse que se mata aos poucos, através dos excessos, né, é mais culpado do que aquele que se mata, né, por desespero? É muito mais culpado. E esse suicídio, né, que é o inconsciente, que você vai se matando aos poucos, você é avisado muitas vezes, a espiritualidade te ajuda, te explica que você está errando, né? Mesmo os encarnados
veem que você está caindo nos excessos, eles vão te chamar a atenção. Mas aquele que se mata por desespero, ele está naquela espécie de loucura e ele não responde tanto pelos seus atos. Então, o suicídio inconsciente sempre é mais penoso. É mais culpado porque teve tempo de raciocinar sobre o seu suicídio. Até esse caso que eu contei aí, do cara que se matou e fez de conta que tinha sido assassinado, ele ficou 3 meses, ou mais até, premeditando que ele ia se matar. E aí, quando o assistente lá foi chamado para ver o caso, ele é o Alexandre, inclusive. Ele procurou o visitador da casa, porque diz que toda a rua tem um espírito responsável que fica visitando todo mundo ali na rua. E aí, assim que o cara se matou, né? O Alexandre foi conversar com o visitador da casa, né? Chamou a atenção dele. Olha aí, eu descobri que o cara se matou e você visitava aqui a casa, por que que você não evitou isso, né? Aí o visitador falou, não, eu evitei, eu tentei várias vezes, eu fiz de tudo para ele não se matar, porque faz tempo que ele está querendo se matar. E por causa disso, que foi premeditado muito tempo, ele não teve mérito nenhum para eu ajudar ele assim que ele desencarnou. Então, assim que ele desencarnou, ele foi arrastado pelos espíritos inferiores. Ele não tinha merecimento nenhum de ser ajudado no plano espiritual. Quer dizer, quando você se mata, né? Ou inconscientemente através dos vícios, ou que você vai pensando vários dias para se matar, né? Premeditadamente, a responsabilidade é bem maior. Naquele que o comete instantaneamente, há às vezes uma espécie de desvario que se aproxima da loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionadas à consciência que se tenha das faltas cometidas. Então, se você ficou pensando muito tempo e mesmo assim fez a coisa errada, a responsabilidade é maior. Eu até tenho um conhecido que ele brigou num bar e aí ele foi na casa dele, pegou uma arma e ficou esperando a pessoa que bateu nele lá no bar sair na rua. Quando saiu na rua, matou ele. Pegou 30 anos de cadeia. Por quê? Porque foi um crime premeditado. Então, se ele tivesse brigado com o cara lá dentro do bar e matado ele lá dentro, a pena não seria muito grande. Então, até a justiça terrena já tem esse negócio também aí, né? De responsabilidade. Mas como ele saiu do bar, foi para a casa dele, pegou a arma e ficou esperando o outro lá para matar, aí pegou a pena máxima, porque foi premeditado, né? Então você tem que fazer as coisas na loucura. Se pensar muito, vai dar problema. Melhor não fazer. É melhor, a Letícia diz, é melhor não fazer, né? Mas se você começar a pensar em fazer uma coisa errada, não faça, porque se você fizer pensando muito, é pior. Tem que entrar na eutanásia, né? Quando uma pessoa vê à sua frente uma morte inevitável e terrível, é culpada por abreviar de alguns instantes o seu sofrimento por uma morte voluntária? Nós vimos no começo que o suicídio vai contra as leis divinas, né? Só Deus pode tirar a sua vida. No caso, se você estiver sofrendo muito, ou uma pessoa está sofrendo muito, e você quiser abreviar o sofrimento dela, é uma boa causa, né? É permitido isso? Não. Você tem que desencarnar de uma maneira natural, né? Porque senão você não sabe o quanto você está fugindo das suas responsabilidades. Nesse livro Ação e Reação tem um caso que chama Dívida Expirada, que acabou, né? Então tem lá um senhor que ele fez muitos erros em outras existências. Nessa existência ele teve muitos problemas e acabou desencarnando com uma pneumonia muito grave, um problema no pulmão.
E era totalmente resignado, né? O irmão que tinha sido a causa dos problemas dele nessa existência, ele não o culpava, né? E aí o André Luiz mais o Silas foram chamados lá para dar uns passes nele, para ele desencarnar mais tranquilo. Mas como o André Luiz percebeu que o cara que estava agonizando lá era muito resignado, era uma pessoa muito boa, aí ele perguntou para o Silas, Silas, a gente não pode nós mesmos desencarnar o cara já, porque ele é muito bom, né? Ele não merece tudo isso, né? Aí o Silas falou, mas quem disse que ele não merece? Você não está vendo, mas tem espíritos aqui muito mais elevados que nós, e eles é que vão desligar a pessoa na hora certa, para ele pagar exatamente tudo o que ele precisa. Se ele desencarnar 10 minutos, 1 hora antes, ele não vai ter resgatado tudo. Então, quem determina a hora exata que você vai desencarnar são esses espíritos. Nós viemos aqui só para dar o passe. E aí o André Luiz ajudou, deu o passe e foi embora, né? E o cara não desencarnou. Você só morre na hora exata, né? Sempre se é culpado de não esperar o tempo fixado por Deus, que é a hora certa, né? Aliás, haverá certeza de que ele tenha chegado, malgrado as aparências, e não se pode receber um socorro inesperado no derradeiro momento? Então, se você se matar, né, porque o sofrimento está muito grande, corre o risco de você chegar do outro lado lá, o pessoal dizer, não, mas você não ia morrer. Ia demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos ainda. Você estava lá sofrendo, mas você não ia desencarnar, pensou? Então você não sabe a hora exata que você vai desencarnar. Então você precisa se resignar, né, fazer todos os tratamentos que você tem possibilidade e lutar pela vida. E aí se desencarnar, aí você tem que se resignar. Mas no grau que nós estamos, fazemos tudo ao contrário, né? Então quando você está sofrendo, aí você não quer sofrer, você se mata ou mata alguém para essa pessoa sair de sofrimento, e é um erro. Ou às vezes você tem que morrer logo, né? E aí você não fica resignado porque você queria ficar mais tempo aqui. É problemático, né? No grau que nós estamos. Eu vou parar nessa daqui porque o assunto é longo, vai até a 980. Então vamos terminar esse assunto suicídio. Agora mudamos um pouco, está mais na eutanásia, né? Então nós continuamos da próxima vez que voltarmos a esse assunto. Então, vou colocar a musiquinha aqui para a gente ter nossa prece final. Então nós agradecemos a Deus os momentos que aqui passamos, né? Hoje falando sobre o suicídio, também um assunto muito interessante, muito necessário, né? No momento em que tantas pessoas estão desencarnando através do suicídio. E colocamos essa mensagem nas nossas vibrações, envolvendo todas as pessoas que se sentem desgostosas ou devido à ociosidade tem essa ideia do suicídio. Que Deus os ajude no sentido de buscarem as forças necessárias para não cometerem esse erro. Ao contrário, que se animem para a vida, tenham esperança de que dias melhores virão, mesmo com os problemas que estão passando, pois que tudo é para o nosso bem. Envolvemos também as famílias que lidam com essas pessoas emocionalmente desequilibradas, né? Tenham as forças necessárias para ajudarem os seus familiares nesse sentido. Todos nós que estamos aqui, que viemos estudar, que viemos aprender, abençoa-nos, Senhor, no sentido de não desanimarmos diante dos problemas que nos visitam, termos as forças necessárias para continuarmos as nossas lutas e o nosso desenvolvimento constante. Agradecemos os bons espíritos que estiveram conosco
Pensamos em particular, conforme esse assunto, naqueles que já se suicidaram, nos que estão no plano espiritual, encarnados através do suicídio, descobriram da maneira mais amarga que possa existir que a vida continua, mas que agora começam a ter consciência da sua realidade. Deus os ajude no sentido de se animarem para enfrentarem as consequências e ao mesmo tempo terem esperança, terão muitas oportunidades para se reequilibrarem. Nós aprendemos que não existe o pecado mortal, sim o erro que pode e deve ser corrigido. Por maior que seja o erro que cometeram, sempre há possibilidade de conserto, de reparação. Que a esperança, que a fé visite os seus corações, que eles possam se animar para as próximas oportunidades. Nós também que aqui estamos, abençoa-nos, Senhor, nos ilumina para que voltemos aos nossos afazeres, aos nossos lares, todas as boas energias desse ambiente. A água que colocamos para fluidificar, seja colocado remédio conforme o nosso merecimento. Então, em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, encerramos o nosso estudo. Que assim seja. Boa noite a todos e até o próximo sábado.